Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Escatologia Pura. Eu sou o pastor Luiz Gleidson e você é o nosso convidado todo especial. Não esqueça de dar o seu like, deixar seu comentário aí, para que o canal venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai estar falando hoje sobre essa questão da Ucrânia, que a gente está aí em todos os noticiários do mundo. Hoje as tropas russas cada vez mais aí se aproximando da cidade de Kiev. Eu quero mostrar aqui para vocês que as imagens de satélite já estão chegando bem próximo para invadir essa capital. A gente sabe que o povo que está lá está se armando, está morrendo muita gente. A gente vê nos noticiários que as pessoas estão se refugiando em outros países, principalmente aí na Polônia, que é mais perto para os irmãos aí da Ucrânia, e mais de 350 mil pessoas já estão só dentro do território da Polônia. Se for juntar ao todo as pessoas que estão se refugiando, já passa aí de 600 mil pessoas que estão deixando seus lares, suas vidas. É isso que a guerra causa. Enquanto Deus fala que não é por força, nem por violência, o homem quer na força do seu braço. Ele quer conquistar a coisa tomando, roubando, manipulando. E a Bíblia, hoje eu vou mostrar para vocês na Bíblia que é completamente o ensino daquilo que o Senhor nos ensinou, deixou para a sua igreja. O homem ele quer usar a força do seu braço. Por isso que tem todos esses aparatos, tudo isso que a gente está vendo ali, que é a imagem de satélite dos comboios que estão saindo da Rússia para entrar dentro do território da Ucrânia. Já estão no território da Ucrânia centenas de blindados e tanques. Olha, presta atenção que a empresa Maxar Tecnologia, que produziu imagem, disse que há centenas de blindados se movendo em direção a Kiev. A gente vê aqui na imagem do satélite, bem aqui essa estrada aqui, presta atenção no mouse, ó. Essa estrada aqui ela está sendo tomada de veículos blindados da Rússia em direção à capital Kiev, para ali combater frente a frente com o exército ucraniano. Olha só outra imagem aqui, é muito caminhão, é muito carro que está saindo. A gente vê que realmente é uma guerra que cada dia está tomando uma proporção muito grande. Isso é muito perigoso e a gente vai olhar o que a Bíblia diz sobre isso. A gente vê aqui a perplexidade dos governos, né? O mundo aí, todo mundo de olho na Ucrânia. A gente vê que é uma coisa que realmente não chegaram a um acordo diplomático. Aqui a gente vê o presidente Putin querendo tomar à força aí a Ucrânia, porque a Ucrânia ela quer fazer parte da OTAN, do bloco europeu, das nações da Europa, porque realmente assim como é um povo dividido, porque na verdade a Ucrânia sempre fez parte do território da antiga União Soviética, mas eles se acostumaram, se afastaram um pouco da Rússia, de Moscou, e se acostumaram com os conceitos democráticos, com o mundo democrático e com o mundo ocidental. Então muitas pessoas queriam viver nesse mundo democrático, assim como outros países que se chegaram à OTAN. A gente sabe que o regime ali na Rússia é um regime mais totalitário, é um regime mais ditatorial, onde Putin quer mandar em tudo. Então, por isso que está acontecendo essa guerra, por causa de etnias, por causa de território. Putin também se vê ameaçado pela OTAN. Se a Ucrânia entrar na OTAN, ele é uma ameaça para ele, porque está perto do seu território. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, Putin se vê ameaçado, porque a OTAN pode colocar e deve colocar armas nucleares em direção à Rússia. Então a gente vê que é uma guerra de medo, é uma guerra de poder, porque o homem ele só confia na força do seu braço, naquilo que ele tem. Então por isso que a gente vê esse monte de blindado, esses montes de caminhões em direção a Kiev. Já está chegando lá. Daqui a pouco a gente vai ter uma guerra muito sangrenta,
porque não chegaram a um acordo no cessar-fogo, e a gente vai, o que é que a gente vai acontecer? É que o povo da Ucrânia que quer prezar pela sua independência, ela vai confrontar o exército russo e vai virar aí com certeza um genocídio. Já está morrendo muita gente, só que a mídia está abafando isso muito, mas muitas pessoas já morreram, muitos soldados russos já morreram, e a Rússia lá abafa a informação. Viu? Então somente aqueles repórteres mesmos que são repórteres de verdade que vão mostrar a verdade, porque até a mídia é controlada pelas grandes famílias dessa terra, amém? Então a gente vai ver aí que a cada dia vai se desencadear essa guerra, essa violência dentro do território da Ucrânia, amém, meus irmãos? Agora vamos ver aqui na Bíblia aquilo que eu falei para vocês. Enquanto Jesus ele prega a justiça, o amor ao próximo, a compaixão, o mundo ele quer resolver na força do seu braço. Aqui em Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então aquele que promove a paz, aquele que promove um mundo melhor, são aqueles que realmente não olham só para o seu umbigo, mas olham pelas suas atitudes, porque por uma maioria pode pagar. Pela atitude de um grande líder, o seu povo pode pagar caro, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que Putin pagará muito caro por essa invasão à Ucrânia, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Então enquanto a Bíblia diz que nós temos que promover a paz para sermos dignos de ser chamados de filho de Deus, tem pessoas que querem somente conturbar essa paz. Aí vem esses conflitos, aí vem essas guerras, porque o homem é um ser espiritual. O homem ele não é só material. Então quando o homem ele só olha para a vida aqui nessa terra somente pelas coisas materiais, ele vai querer conquistar na força do seu braço, porque para você conquistar honestamente as coisas, você tem que trabalhar, anos trabalhando, se dedicando para que você venha ter um bom dinheiro, uma boa casa, um bom carro. Então essas pessoas que querem conquistar por força, são pessoas que não querem realmente batalhar na vida, querem tudo fácil. Mas por isso que há guerras, por isso que há dissensões, por isso que há tudo isso que estamos vendo no mundo. E tudo foi profetizado pelo nosso Jesus Cristo. Então o que está acontecendo hoje aqui na Ucrânia, essa guerra, essa invasão, nós estamos vendo nos noticiários, esses refúgios, famílias sendo destruídas, as crianças, as famílias, todos saindo do território da Ucrânia, buscando refúgio em outros países aí do leste europeu. É muito triste isso, irmão. Já pensou você abandonar sua casa, sua família? Mas a gente vê que realmente o homem ele não mudou. Ele quer conquistar as coisas pela força do seu braço. Aqui em Mateus 24, do 6 em diante, é onde a gente vai ver que foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo que o mundo seria assim. Por quê? Por causa da ganância, da sede de poder, da força do braço do homem. O homem, o medo cega ele, então ele se vê ameaçado. Então por isso que as nações, elas motinam entre si, como diz o Salmo 2, elas combinam entre si para invadir outro e tomar à força os seus territórios. Sempre foi assim no decorrer da história. As pessoas que não creem nas coisas de Deus, elas querem tomar pela força do seu braço, porque ela acha que é o caminho mais fácil para elas obterem aquilo que elas almejam. Mas é um grande erro, porque você tem que conquistar pelo seu esforço, pela sua capacidade, não querendo pisar em ninguém. Então por isso que o mundo está assim. Aqui em Mateus 24, 6 em diante, é o que podemos falar hoje do que está acontecendo no mundo, não só na Ucrânia, porque essa guerra ela pegou uma proporção maior, porque está envolvendo a Rússia, que é uma potência em arma nuclear. A Rússia em arma nuclear ela é a maior do mundo. Atrás dela só está somente os Estados Unidos, depois que vem a China.
É uma força bélica muito poderosa aí entre os autores desses países proeminentes no mundo hoje. E aqui no versículo 6 está dizendo assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então isso sempre aconteceu, né? Sempre vai acontecer no decorrer da história, desde que Yeshua veio a essa terra, já faz 2000 anos, e a gente vê aí, se a gente for voltar aí 20 anos atrás, a gente vai ver rumores de guerra no mundo atual, como a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Hoje está tendo muitas guerras no mundo, guerras cirúrgicas. Ali no Iêmen está em guerra com a Arábia Saudita, alguns países aí da África estão em guerra, até mesmo aí os separatistas aí perto da Rússia, ali perto ali da Crimeia, aquela região ali de Donetsk, Levinsk, estão em guerra. A mídia muito não mostra, mas tem muitas guerras acontecendo no mundo, esses rumores de guerra. Por quê? Por causa dessas pessoas que elas têm medo de perder aquilo que elas têm, então elas vão pela força do seu braço. Então sempre a gente vai ouvir falar disso. Vocês ouvirão falar de guerras. Olha, vocês ouvirão falar de guerras, é o que está acontecendo hoje, e rumores de guerra também é o que está acontecendo no mundo, mas não tenham medo. Não tenham medo. Jesus está falando, olha, vocês vão ouvir falar disso. Claro que dá medo, porque a gente vê as famílias sendo destruídas, as pessoas sendo massacradas, é um genocídio tremendo, a guerra traz muita coisa triste, a gente vê ali os carros todos bombardeados, incendiados, pessoas ali cavando na terra, cavando buracos para enterrar as pessoas. Então é uma tristeza a guerra, mas o nosso Deus, ele fala para a gente não ter medo, porque a segurança do homem que acredita em Deus está não na força do braço, mas na força do próprio Deus, porque ele está no controle de tudo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então sempre a gente vai ouvir falar de guerra e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que é que o texto está dizendo? Que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, até aquele grande momento que não vai acontecer mais, quando o nosso Deus vai voltar e vai acabar com essas guerras e implantar o seu reino milenar. No versículo 7, mais um texto muito forte que diz assim, de Mateus 24: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente vai ver que hoje é uma proporção muito grande as guerras. Esses rumores de guerra estão muito mais elevados do que anos atrás. Antigamente tinha uma guerra e passava 20, 30 anos. Por exemplo, uma guerra como hoje na Ucrânia, fazia 30 anos aí que o mundo europeu não se envolvia numa guerra como a gente está vendo hoje. Mas rumores de guerra, reino contra reino, é nação querendo ser melhor que a outra. A gente está vendo que essa profecia se cumpre hoje em nossos dias, né? Ele diz assim, olha, tudo isso no versículo 8 é o início das dores. Então o mundo ali não vai melhorar, não se engane, que a gente sempre vai estar presenciando isso agora nos últimos dias. Quais são esses últimos dias? Eu vou ler um texto aqui em Daniel para você, já que eu li aqui já em Mateus sobre a paz, os pacificadores. Eu vou ler aqui em Daniel, que Daniel ele se preocupou, porque sempre o anjo do Senhor revelava para ele as coisas. Mas chegou um momento que o anjo falou para ele, olha Daniel, você cumpriu o seu papel, essa profecia é para os últimos dias, você vai descansar no pó da terra e naquele dia eu vou te ressuscitar. Ele diz aqui, no versículo 8, Daniel 12, capítulo 8, vamos pegar do 8 para você entender melhor o que eu quero te dizer. Eu ouvi, mas não compreendi, que sempre o anjo vinha revelar para ele compreender. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Que é isso que Daniel está perguntando no capítulo 1.
sobre a angústia de Jacó, as coisas que virão sobre o mundo. Olha, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então, mas naquela ocasião seu povo e todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida será liberto e será salvo. Multidões, no versículo 2, que dormem no pó da terra, acordarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para a desprezo eterno daqueles que não acreditaram na palavra do Senhor. Então é essa resposta que Daniel quer, mas o anjo fala que essa resposta não é mais para o dia dele, mas que seria num dia futuro, que é os dias que estamos vivendo. Isso faz 2.600 anos que essa profecia Deus falou ao coração de Daniel, de estar se cumprindo. Ele vai dizer aqui no versículo 9 do capítulo 2 de Daniel: ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. No versículo 10, muitos serão purificados e alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, e nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. O que é que o Senhor quer dizer? Que os ímpios sempre eles vão na força do seu braço. Por isso que você está vendo esses comboios em direção de Kiev, que daqui a pouco vai ser travada uma grande guerra, porque o povo que está lá vai lutar pelo seu território. E é muito triste a gente ver isso em nossos dias, né? A gente vê que o homem não mudou, que o homem quer resolver as coisas pela força do seu braço, e a Bíblia diz que esses ímpios, eles continuarão assim, porque eles não entendem coisa do Senhor. Mas a gente que estuda, a gente que tem uma vida espiritual, uma comunhão com Deus, os sábios, eles vão entender os sinais. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém enganado. Aqui em Lucas também eu deixei aqui um versículo separado para concluir já essa reflexão sobre a Ucrânia. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Então a gente vê que é por isso que hoje muitas pessoas não estão entendendo tudo isso, porque as pessoas queriam, depois que o mundo ficou globalizado, queriam que as nações vivessem em paz. Esse é o plano de Deus, que todas as nações elas vivam em paz, mas por causa do medo, da ganância, do ódio, da sede do poder, as pessoas brigam entre si. É por isso que acontecem as guerras. Olha o que ele diz: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então tem muita coisa ainda aí para acontecer. Esses rumores de guerra, cada dia a gente vai ver mais guerra, mais terremoto, mais violência, mais coisas acontecendo no mundo, porque a profecia diz que isso ia acontecer. Aí tu pode me perguntar: mas por que tem que acontecer isso? Não é culpa de Deus, é por causa do homem, é por causa da soberba, é por causa da ganância, da sede do poder, do ódio. O homem ele não mudou. Então o que pode melhorar o homem somente é o Espírito Santo de Deus, o Espírito, o poder de Deus, a pessoa se dedicar à vida de oração, à vida nos caminhos do Senhor. E mesmo assim a gente vai enfrentar muita luta, muita tribulação. Então nós temos que estar ligados nos sinais que virão. Então o mundo ele não vai melhorar. Mas como o Senhor falou para Daniel: olha, vocês têm que ser sábios, vocês que acreditam em mim, vocês que são a igreja, a eclésia do Senhor de todos os tempos, vocês sejam sábios, continue fazendo aquilo que eu lhe ordenei, porque eu vou guardar, eu vou cuidar e vou proteger. Então, quando as coisas começarem a apertar, muito terremotos, muita violência, muito ódio, muita matança, muita pandemia, isso tudo é sinal da volta de Jesus. No 27 ele diz: então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Vou repetir o versículo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória,
E quando começarem o que? Esses sinais que a gente está vendo hoje na Ucrânia, é um sinal que essa guerra na Ucrânia ela pode ser um protótipo para o que virá aí no futuro, porque nós sabemos que vai ter a Terceira Guerra Mundial. Aonde será, pastor? Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que a Terceira Guerra Mundial será no Oriente Médio, quando todas as nações se levantarão contra o povo de Deus. Aqui está mesmo, aqui em Lucas, o Senhor ele nos dá aqui, em sua palavra, ele diz aqui, olha, deixa eu ler para você aqui. Olha aqui, cairão no versículo 24, porque estamos vivendo hoje a plenitude dos gentios. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Isso aconteceu com a queda de Jerusalém no ano 70, quando Tito entrou lá, invadiu e dispersou a grande diáspora do povo de Deus, que até hoje se cumpre isso. Hoje os judeus estão voltando para Jerusalém e a profecia está se cumprindo de também Ezequiel 37. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então é esse o tempo que a gente está vivendo. Então o que é que Deus está dizendo? Olha, enquanto a função da igreja é pregar o evangelho e ensinar o evangelho. É uma pena que está corrompido hoje. Mas a função da igreja é pregar. Por quê? Porque quando o Senhor salvar o último que precisa ser salvo, aí vai se completar essa profecia, o tempo dos gentios. Ele vai dizer aqui, quando a gente vê Jerusalém cercada de exércitos, bora ver se eu acho esse texto aqui para você. Está aqui, é o versículo 20, olha aqui. Essa profecia aqui, para mim, que será a grande guerra dos últimos tempos, mas essa guerra, a profecia diz em Zacarias 12, 13 e 14, que é o próprio Deus que vai ali lutar contra os seus inimigos, o povo de Deus. Quando vir Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Essa profecia, ela se cumpriu também no tempo de Tito. Vamos deixar bem claro, essa profecia ela é dupla, ela tem um caráter duplo. O que é isso, pastor? Ela se cumpriu no passado, também vai se cumprir no futuro. Então nosso Deus ele nunca nos deixou enganado, né? Ele diz aqui, acho lindo esse versículo que ele diz: tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos que vivem na face da terra. Olha o que ele diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo isso que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Então tudo está se cumprindo em nossos dias. Nosso Deus nunca nos deixou enganados. Estamos vivendo o início das dores. A gente já está nesse período porque a gente vê o que está acontecendo no mundo. E olha o que ele diz aqui no 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as nações, então virá o fim. Então a igreja está cumprindo esse papel, né? Mas a gente vê que cada dia mais inumerosos falsos profetas é o que tem demais hoje no meio da igreja. Inumerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tem muito falso profeta aí, pessoas que se dizem pastor, mas não são. Não foram chamados por Deus, estão abrindo igreja por abrir. A pessoa nunca leu toda a Bíblia, não tem vocação pastoral, estão por aí brincando com as coisas do Senhor. Então o mundo está assim. A igreja, o diabo penetrou na igreja. Então são pouco hoje realmente as igrejas que pregam a verdade, que falam a verdade, que ensinam a verdade. Mas tem os remanescentes. Então, meus amados irmãos, era isso que eu queria passar para vocês.
Orem pela Ucrânia, nós estamos orando, apresentando os nossos irmãos, porque não é fácil, né? Não é fácil. A gente vê os noticiários todos os dias aí nas redes sociais, a gente vê as notícias que está acontecendo no mundo e só não vê que não quer os sinais da volta de Jesus. Amém? Fique com Deus, um grande abraço do seu pastor. Olha aqui, mais de 350 mil pessoas já entraram no país após a fuga da Ucrânia. Isso está acontecendo no 6º dia de guerra, que está aqui na Globo News, e mais de 600 mil pessoas estão deixando o país, porque quem é que quer viver em guerra? Parou tudo aí, meus irmãos, as pessoas estão morrendo. Então eu peço que oremos pela Ucrânia e que o Senhor venha dar vitória ao seu povo. Tem muitos cristãos aí, tem muitos pastores aí que estão orando, né? Aí debaixo onde está o metrô, as pessoas se escondendo em bunkers, que tem muito aí na Ucrânia, até o próprio presidente deve estar em algum bunker escondido, mas a gente vê que realmente a Rússia está querendo invadir, a Rússia está com seu comboio todinho em direção dessa capital e a gente vê que as coisas vão ficar a cada dia pior. O dever nosso é, como igreja, orar, interceder para que o Senhor venha ter misericórdia dessas famílias que estão aí sofrendo, né? Crianças, muitas famílias dispersas, muitos já perderam essas famílias, muitas pessoas estão morrendo e cabe à igreja orar, interceder pela vida dessas pessoas. Amém? Fique com Deus. Um grande abraço do seu pastor. Continue aqui ligado no nosso canal, sempre a gente está postando os vídeos e que o Senhor possa te abençoar. Maravilhoso Deus, quero te apresentar nessa manhã, nesse feriado, enquanto o Senhor, a Ucrânia está passando por esse problema de invasão de outra nação, o seu povo está sendo morto, muitas pessoas estão morrendo de todos os dois lados, o homem, Senhor, sempre acreditando que é na força do seu braço, e a tua palavra diz que é pela paz de espírito, que é pelo teu espírito, não por força nem por violência, mas pelo teu espírito, que tu venha, meu Deus, dar sabedoria a esses homens, ao Putin, ao presidente aí da Ucrânia, que eles possam, meu Deus, chegar num acordo e que as pessoas inocentes, as famílias inocentes não venham sofrer com essa guerra, mas que seja feita a tua vontade e o teu querer, Senhor. Enquanto muitos estão sofrendo, se refugiando em outros países, muitos aqui em nosso país estão aí nas farras, no carnaval. Meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, que a tua palavra diz que o amor de muito quase vai se esfriar de todo mundo, porque as pessoas estão pensando somente no seu umbigo, em seu próprio interesse, mas que tu venha, meu Deus, guardar esse povo, essa nação, e que eles venham ter paz, e que essa guerra acabe logo, e o teu nome venha a ser glorificado, exaltado. Que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, que o Senhor possa te guardar de todo mal, e que o Senhor venha te abençoar grandemente, e como sempre, tchau, bye. Amém? Vou encerrar com esse último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Quer dizer, muitos serão purificados, provados, mas os ímpios continuarão ímpios, e nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Amém? Que nós possamos usar a sabedoria que Deus nos deu para que possamos tentar viver uma vida melhor nessa terra. Aqui ele disse para Daniel. Daniel foi um homem muito usado por Deus, ele cumpriu o seu papel, cumpriu o seu legado como os outros profetas. E o Senhor falou para ele: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará. Daniel está descansando no pó da terra, no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Olha como Deus é perfeito, ele só quer que a gente venha a ter uma vida de paz, promova a paz, né? A gente vê que tem muitos livros aí que falam sobre a paz,
que ensina o caminho da paz, mas Jesus sempre falou isso. Jesus nunca deixou ninguém enganado, Jesus sempre foi o maior pacificador, e ele diz em seu texto que os pacificadores, pois serão bem-aventurados, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tudo que ali o filósofo alemão Immanuel Kant escreveu em seu livro A Paz Perpétua, Jesus sempre ensinou que a melhor paz é a paz de espírito, não a paz da força do braço do homem. Então o melhor livro para se ler é a Bíblia, é o ensino espiritual, que é isso que vai nos levar a ter sede de Deus, né? Ter sede de Deus. Ele diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus está falando que nós temos que ter sabedoria para lidar com essas perseguições. Ele diz, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o Senhor não deixa ninguém enganado. Ele sabe que a nossa vida aqui nessa terra vai ser uma vida que tem momentos que a gente vai chorar, vai sofrer. Então se a gente não ligar para as afrontas, não rebater as afrontas, porque hoje está acontecendo essa guerra, porque o mundo está em guerra, porque Putin está se aproximando para invadir hoje Kiev aí na Ucrânia, porque essa pessoa não tem paz, essa pessoa quer poder, essa pessoa quer se mostrar, ele quer deixar um legado, entendeu? Assim como outros ditadores aí do mundo soviético, Stalin, Lenin, ele quer deixar um legado, mas é um legado de morte, é um legado que não vai dar a vida eterna, e sim Deus vai cobrar de todos esses grandes líderes, ditadores e assassinos. Então, meu irmão, promova a paz, promova o amor, que nós possamos sempre melhorar como pessoa e que possamos orar pela Ucrânia nesse dia. Amém? Tchau, bye, fui, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.